Olá, Deus abençoe a sua vida, a paz do Senhor, graça e paz. Está começando agora mais uma programação da Rádio Vitória Meriti, a live do programa Madrugada com Jesus. Eu sou a locutora Nívia Santos e vamos ficar juntinhos de meia-noite até 1h da manhã. O programa está para lá de especial. Momento de louvor, oração, informação e reflexão. Fica ligadinho aí. Desperta tu que dormes e acende a tua lamparina, porque Deus vai falar contigo. Amém? Vamos de música? Você vai ouvir Nívia Santos. Eu creio em milagres. Deus abençoe a sua vida nesta madrugada, 00:01. Milagre não se explica, é algo sobrenatural. Eu sei de Deus quando tudo diz que não. É graça e amor, é poder de Deus. Milagre não se explica, milagre pra viver. Milagre não se explica, é algo sobrenatural. Eu sei de Deus quando tudo diz que não. É graça e amor, é poder de Deus. Milagre não se explica, milagre pra viver. Eu creio em milagres, a vida é um milagre, você é um milagre, Ele fez milagre em mim. Eu creio em milagres, a vida é um milagre, você é um milagre, Ele fez milagre em mim. Aleluia! Ele pode fazer milagre na sua vida nessa madrugada também. Nós somos um milagre de Deus. Estamos vivos. Glorifique o nome do Senhor nesta madrugada. É graça e amor, é poder de Deus. Milagre não se explica, milagre pra viver. Eu creio em milagre. Eu creio. E você? Glorifica o Senhor nessa madrugada e declare: Você é um milagre. a vida é um milagre de Deus. Ele fez milagre em mim. Aleluia! Eu creio em milagre. Você é um milagre. Ele fez milagre em mim. Ele fez milagre em mim. E Ele pode fazer milagre na sua vida também. Creia nisso. Uma madrugada abençoada para você. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua casa, a sua fé, o seu coração nesta madrugada. Mais uma madrugada com Jesus aqui na Rádio Vitória Meriti. E o Senhor vai falar contigo. Hoje Deus tem um recadinho especial para o teu coração, através da minha professora de música e fonoaudióloga, Geralda Mello, que vai falar sobre saúde vocal. Nós precisamos entender e aprender, né, a necessidade de termos um cuidado com a nossa saúde. A nossa voz é um instrumento, por isso nós devemos zelar pelo nosso corpo, pela nossa voz. Para mim, então, que estou toda terça e quinta aqui, que sou locutora,
uso a voz para adorar ao Senhor através do canto, falar através da palavra de Deus. Você que é pastor, você que é ministro de louvor, você que é professor, você vai ouvir hoje dicas preciosas para o cuidado com a sua voz. Ainda mais nesse momento de pandemia, onde a gente sabe que o vírus, né, infecciona a nossa garganta, a gripe, nesse período de inverno, você que tem alergia, fica ligadinho, até 1h da manhã, Rádio Vitória Meriti hoje tem, assim, dicas importantes para a sua saúde. Então, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, Deus guarde, né, a nossa casa de todo mal que tem assolado esses dias tão difíceis de pandemia. Inclusive, em nome da Rádio Vitória Meriti, de todo o povo de Deus, eu quero começar o programa hoje deixando aqui os meus sentimentos a todos os irmãos do Projeto Vida Nova aqui de Irajá, da Cara de Leão, que perdeu hoje, né, o pastor Isael Teixeira, que é irmão do pastor Ezequiel Teixeira, aqui do Projeto Vida Nova de Irajá. Os meus sentimentos, que Deus possa consolar o coração dessa família, dos irmãos que eram pastoreados por essa família tão abençoada, que é do Projeto Vida Nova, o pastor Isael Teixeira, tão querido, e os irmãos manifestando o seu carinho aí nas redes sociais. Eu tenho muitos amigos ali no Projeto Vida Nova, que Deus possa consolar não somente a família do pastor Ezequiel Teixeira, mas de todos aqueles que estão enlutados, né? Nesse momento tão difícil, nessa crise que a gente está vivendo na saúde, através desse vírus, que o Senhor Jesus possa consolar os corações. Em homenagem, né, a essa igreja tão abençoada que é o Projeto Vida Nova de Irajá. Tenho ótimas recordações da minha adolescência, quando eu sempre ia visitar ali com amigos. Eu quero dedicar essa canção a todos os nossos ouvintes, a todos os irmãos do Projeto Vida Nova. Sintam-se abraçados, né, com um abraço de oração da nossa Rádio Vitória Meriti e todos os ouvintes. Vamos de música mais uma vez, Jesus, porque o nome de Jesus é poder, o nome de Jesus é consolo, o nome de Jesus é sobre todos os nomes. Louvado seja o nome do Senhor. Então adore ao Senhor nessa madrugada, deixa aqui o seu pedido de oração. Nós estamos aqui na telinha com a nossa irmã Luciane do Leandro. Deus abençoe a sua vida, Luciane. Amém, eu também creio em milagres. Por isso declare. Daqui a pouquinho vamos receber a professora Geralda, um recado de Deus para a sua saúde. Te convido a deixar o seu pedido de oração e através do nome de Jesus você se derramar na presença dele e receber o consolo de Deus nessa madrugada. Receba o abraço de oração. Aleluia. Jesus. Vamos declarar esse nome lindo novamente? Adore ao Senhor. Sinta a presença de Deus na sua casa. Jesus. É nome sobre todo nome. Obrigada, Senhor. Oh, Jesus, o teu nome é poder. O teu nome é poder, o teu nome é consolo, Senhor. Levante a sua mão e diga: Nós te adoramos, Senhor, nesta madrugada. Sim, Senhor. Recebe a adoração do teu povo. Fala aos corações, Senhor. Porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. É o nome acima de todo nome. Aleluia. Jesus. Mais forte agora. Receba o toque do Espírito Santo na sua casa, no seu coração. Obrigada, Senhor.
nome sobre todo nome é o nome de Jesus. Sim, Senhor. Aleluia. Aleluia. Eu quero deixar para você nessa noite, nessa madrugada, o Salmo 119, o versículo 10. De todo o meu coração te busquei. Não me deixes desviar dos teus mandamentos. Que esse seja o desejo do teu coração, o desejo do nosso coração. Buscar ao Senhor de todo o nosso coração. E a Bíblia diz em Isaías que nós devemos buscar ao Senhor enquanto podemos achar. E essa madrugada você pode achar Jesus através da palavra do Senhor, através da sua oração, através dessa canção, porque o nome de Jesus é suficiente. Quando você clama a Jesus, quando você abre o teu coração e se derrama diante do Pai, com toda a fé e esperança, o Espírito Santo de Deus, ele geme por nós com gemidos inexprimíveis. E ele consola os corações, ele ministra cura, ele ministra paz, uma paz que excede todo entendimento. E que nessa madrugada você possa sentir a presença de Deus. Porque o nome de Jesus há poder. O nome de Jesus quebra os grilhões, quebra as cadeias. E nada e ninguém pode impedir o agir do Espírito Santo de Deus quando nós oramos no nome de Jesus. Então sinta-se consolado, edificado, alimentado pelo nome de Jesus. Aleluia. Eu quero dar um recadinho também para você nessa madrugada, porque daqui a pouquinho vou chamar aqui a nossa querida ministra de louvor, professora, fonodióloga Geralda Mello, que vai trazer um recado de Deus para a sua vida, porque você é templo do Espírito Santo de Deus, e Deus constituiu, né, através da ciência, pessoas que têm capacidade na área da medicina, em várias áreas, para que a gente venhamos adquirir conhecimento e entendimento para como cuidar do nosso corpo. E você vai descobrir que não é só o cantor que tem que zelar pela sua voz, pela saúde vocal, não. Hoje a professora vai dar uma aula aqui, explicações assim abençoadas dentro da sua área, e com certeza vai te ajudar você ter zelo, cuidado, identificar se há necessidade de ir ou não ao médico. Vamos já colocar aqui na telinha a professora Geralda Mello. Mas eu quero deixar aqui para você o telefone da Rádio Vitória Meriti, 998-32-2120, para você que é empreendedor, você que é comerciante, que quer divulgar o seu trabalho, é só ligar que o pessoal lá da informação vai te passar todos os recadinhos necessários para que você possa divulgar o seu trabalho. E toda segunda-feira nós temos aqui na Rádio Vitória Meriti o programa que é a Live da Palavra com Júlio Rezende, às 18 horas. Terças e quintas, 10 horas da manhã às 11, Saúde em Sintonia com a nutricionista Dani Mello. É muito bom, gente. Inclusive, recentemente, ela esteve no Balanço Geral, dando lá entrevista sobre um trabalho que ela está fazendo de perda total aí de gordura. Ela tem um pacote muito especial aí para os ouvintes da Rádio Vitória Meriti também. Você pode seguir ela no Instagram, Dani Mello. Terças e quintas de madrugada aqui comigo, o programa Madrugada com Jesus, de meia-noite a 1 da manhã. E às quarta-feira, ao vivo, a Igreja do Quadrangular do Éden, 19 horas, e domingo também, 19 horas, é transmitida aqui na página da Rádio Vitória Meriti, a live do culto da Igreja do Evangelho Quadrangular do Éden. Sexta, bate-papo na Vitória Meriti, aqui com o Júlio Rezende, de 20 às 21 horas. Sábado e domingo, também com Alisson Abreu. Sábado é 1 hora com Deus, 15 horas. E domingo, 15 horas, o ar livre. Então fica aí o recadinho. Segue a gente aqui na página da Rádio Vitória Meriti, no Facebook. Pode baixar também no seu celular o aplicativo.
lá no canal do YouTube. Inclusive, esse programa está passando também agora no canal do YouTube. Você pode assistir depois. E no Instagram também, Rádio Vitória Meriti. E vamos receber com muito carinho aqui na Rádio Vitória Meriti a professora Geralda Mello. Ela é fonoaudióloga, ela é minha teacher. Eu chamo todos os meus professores de teacher, gente. Não é de inglês, não, mas desde novinha tenho mania de chamar todos os professores de teacher. É vontade de falar inglês, um dia ainda vou aprender a falar inglês também. A gente está nessa vida, né, professora? A gente tem que adquirir conhecimento. Tudo que for de bom, a gente vai colocando, né, em ação aí, ó. A pandemia está ensinando a gente tanta coisa, né? Já estou na telinha aqui com o povo do seminário, ó. Andréia do Rio, né? Colocando aqui, boa noite, Nívia! Andréia do seminário assistindo, olha aí que benção. Com a professora Regina ela não conseguiu, mas aqui com a nossa querida professora Geralda Mello, vai se apresentar. Ela é minha professora ali do Seminário Batista aqui de Irajá, professora de música, e o Seminário Batista é uma benção, né? Tem a parte espiritual e agora com parceria com a Faculdade Humaniza, licenciatura de música, é o que eu estou fazendo com a minha professora, que é uma bênção, muito competente, e ela vai se apresentar e que fique à vontade aí para poder falar tudo que o povo precisa sobre o cuidado com a saúde vocal, não é verdade, professora? É só para cantores que a gente tem que cuidar aí da voz? Boa noite, Nívia, boa noite a todos os ouvintes. Boa noite, Andréia, Rio, que saudade, né? Já tem alguns meses que a gente não se vê. Boa noite, pessoal do seminário que estiver assistindo. Muito bom estar aqui, quero agradecer a você a oportunidade. Quero dizer que é um prazer enorme compartilhar daquilo que o Senhor, pela sua graça, nos concedeu em conhecimento, né? E para que a gente possa compartilhar, para que o corpo de Cristo cresça e que a gente alcance outras pessoas, né? Independente de você, de repente, estar ouvindo a gente, vendo a gente, você congregar numa igreja evangélica ou qualquer outra religião, a saúde é importante. E cada um que tem conhecimento precisa partilhar, né? É disso que a gente quer propor e quer conversar na noite desse dia. E a pergunta da Nívia é super pertinente para esse momento. Será que é só quem canta que precisa cuidar da voz? Já digo logo que não. Bom, como a Nívia falou, eu trabalho com voz, sou professora lá no Seminário Bíblico Batista, já há alguns poucos anos, quase 20. Que bênção! Um tempinho fora, mas o coração sempre esteve lá, então a gente soma tudo, são quase 20 anos, né? E tem sido um prazer, um aprendizado muito grande. Eu trabalho na área de voz, tanto por causa da música, né, e porque eu também sou formada em fonoaudiologia. E esses dois conhecimentos juntos têm agregado muito à minha vida e tem me abençoado, porque eu posso abençoar outros também. E isso tem sido uma bênção para mim. Eu sou cristã, evangélica, hoje eu estou congregando na Primeira Igreja Batista, Jardim Novo, Realengo. Sou casada, meu esposo é pastor e pastor músico. Tá? Que bênção! Então, né, casamento perfeito, né? Que aqui em casa é só cantoria e música o dia inteiro, não é. Já tive alunos que achavam que aqui a gente ficava cantando e ele tocando violão, e a gente passava o dia assim. Não é assim que acontece, né? Mas, sem sombra de dúvida, tem sido uma bênção nós trabalharmos na mesma coisa, né? E damos aula, os dois também, então isso tem sido essa afinidade, essa parceria, pela graça de Deus, tem nos abençoado muito e tem nos feito chegar a muitos lugares, a lugares que eu jamais imaginaria estar. Então, vamos falar de voz, né? De cuidado com a voz. Né? Como eu já falei, respondendo
a pergunta da Nívia, cuidado com a voz, todos nós temos que ter. Você pode ser apenas um estudante, você pode ser alguém que, de repente, trabalha só usando as mãos, usando os membros do seu corpo. Você pode trabalhar com uma Nívia, de repente, né, numa rádio, né, se comunicando com tantas pessoas. Não importa qual a sua profissão, você é aquela dona de casa, né, que desgasta a sua voz, chamando a atenção dos filhos, falando para fazer isso, fazer aquilo, e mãe é aquilo, né? Muito complicado. Mãe gasta a voz à beça. Voz o dia inteiro. E na pandemia, então. Então, mãe é assim. Então, precisa, de fato, de cuidados com a voz, precisa observar, precisa ser atento, precisa ter zelo com aquilo que é tão precioso, que a gente só percebe a preciosidade quando a gente perde. Que incômodo terrível é quando a gente está rouco. Verdade. Que sensação horrível de impotência, que a gente quer falar, quer se comunicar, e a voz simplesmente não aparece. Né? E aí são nesses momentos que a gente percebe quanto a voz faz falta. E quando essa rouquidão se estende por alguns dias, ou então ela fica alguns dias, passa, você pensa que está tudo bem, e aí no dia seguinte ela volta. Né? E quando isso acontece, pode ter alguma coisa errada? Pode sim. Alguma coisa pode estar acontecendo. Então, cuidar da voz é uma obrigação de todos nós. Eu costumo dizer que a nossa garganta ou a nossa laringe é um instrumento extremamente potente. Quantas coisas nós podemos fazer com a nossa voz? Né? Nós temos capacidade de aumentar o volume, de aumentar a intensidade da voz, a gente pode imitar sons, a gente pode fazer coisas engraçadas, a gente pode cantar, a gente imitar pode... o Pato Donald, eu sei, ó. Olha aí. Que maravilha, né? Quantas coisas a gente pode fazer com a voz. E quando eu estudei, quando eu fiz a faculdade, muito interessante que quando eu me deparei com a peça... Tem uma pergunta aqui, viu, professora? Chegou. Quando eu canto por 1 hora no grave e no médio, minha voz fica normal. Mas quando eu passo para uma oitava, eu fico rouco e perco a voz. Nery Clay, né? Isso. Então, vamos conversar sobre isso. Segura aí, Nery. Segura. Eu dizia que quando eu me deparei com a peça, né, que na verdade é um corpo humano, em que nós estudávamos. E eu fiquei tão impressionada quando eu vi o tamanho da garganta e o tamanho das pregas vocais, tão pequeno, mas com tanta potência e tanto poder. Mas também muita fragilidade. Né? E quando a gente pensa em cuidados com a voz, a gente precisa lembrar disso. Se você colocar a sua mão aqui no seu pescoço, você vai perceber que tem um tubo. E é um tubo muito pequeno. E de acordo com a anatomia de cada um de nós, né, a nossa altura, nosso tamanho, né, seja para cima, seja para o lado, a laringe pode ser um pouco maior ou menor. Então é muito pequeno. Um instrumento tão pequeno e produz tanta voz. Só que, assim como tudo no nosso corpo, precisa de cuidados. Por quê? Porque tem o seu auge, que é na juventude, né? Que as nossas vozes estão no auge do seu brilho, do seu vigor, mas já chega um dia que vai envelhecer também. Né? Como tudo, como todo o corpo. E talvez o Nery Clay, né? Eu não sei... Se é a Nery ou o Nery. É homem. Nery Clay é o homem. Eu não sei se o Nery tem acontecido isso com certa regularidade. Se isso está acontecendo com uma certa regularidade, seria interessante procurar um otorrino.
Inclusive, a senhora falou nessa última aula bônus para a gente sobre o distúrbio, né, da voz, a Exatamente. questão da rouquidão, né? Se ela é contínua, está sinalizando alguma coisa no corpo, né? Tem a Exatamente. ver com a pergunta dele. Então, se está acontecendo com certa regularidade, seria muito bom ir até o otorrino e fazer um exame que a gente chama de videolaringoscopia, que pode ser a videolaringoscopia comum ou a videolaringoestroboscopia, que é um exame assim, com uma lâmpada especial, você tem uma visão assim top, né, do que Falado está na aula acontecendo ali. ontem. Né? É outro nível, É. mas ele traz uma visão bem interessante. Então, não é para assustar, nem para preocupar, mas é um cuidado que quem canta, né, e pelo jeito ele está sempre cantando, pelo menos pela pergunta, me parece que está sempre cantando. Acho que ele é da primeira Batista aqui de Irajá. Então. Para quem canta, esse exame Batista, é o gosta de exame cantar. é o exame que deve fazer pelo menos parte da rotina, né? A nossa voz da região média, a região média é a região da fala, é onde a gente gasta mais, né? É onde tem mais peso, né? Onde tem mais força. Quando a gente canta na tessitura mais aguda, né? Ela perde esse peso. Mas quando tem uma rouquidão associada só na região do agudo, é interessante se isso está sendo persistente e não existe nenhuma debilidade física, né, como gripe, resfriado, se não está acontecendo nada, né, seria bom dar uma olhadinha no otorrino, que pode ser alguma coisa funcional. Ok? E cantar gripado, já que ele está falando de cantar, pessoas, principalmente no meio da igreja, a gente vê, às vezes a pessoa está na escala do louvor, mas está com crise alérgica, está gripado, só beber água resolve? Ou deveria estar fazendo repouso, trocar a escala com alguém? Isso é um zelo que a pessoa tem que colocar na sua vida, não é verdade? Sem sombra de dúvida. Por outro lado, a gente tem aquela outra questão, né? Às vezes não tem ninguém para substituir. Às vezes a gente tem que cantar, mesmo quando está debilitado. Na verdade, há quem diga, as pesquisas mostram isso, que a gente só tem a voz 100%, a gente já está com a voz 100% 2 vezes por ano no máximo. Né? Todos os outros dias, a gente não está 100% com a voz. Isso por várias situações, né? Pode ser estar afetado com o clima, pode ser uma questão emocional, né? Além das alergias, gripes, cansaço físico. Cansaço vocal, né? Também, né? Questões hormonais, tudo interfere na qualidade da nossa voz. Né? Então, quando a gente está com alguma debilidade, o ideal é o repouso, sem sombra de dúvida. Se houver a possibilidade de trocar a escala, não cantar naquele dia que a voz não está boa, é o ideal. Mas nem sempre a gente consegue. Né? Então, algumas coisas que podem ajudar. Né? Aquecimento vocal, simplesinho, tranquilo, alguns minutinhos antes, além do silêncio, né? Antes de cantar, né? Guardar a voz, literalmente. O tom da música, né? Evitar alguns tons mais agudos, talvez, exatamente, né? De repente, modificar aquele repertório, escolher as músicas de tonalidade mais tranquila, né? Contar com aquele reforço do backing, né? Que vai dar né, aquele a mais. Né, Nery Clay está agradecendo aqui, ó, ok. Legal, Nery. Então, esses cuidadinhos ajudam. Uma outra coisa que funciona bastante é a inalação. Inalação com soro fisiológico e água quente. É uma beleza. Você não precisa nem ter aquele aparelho para colocar. Nebulizador, né? Não precisa daquilo. Tá? Você pode colocar numa caneca, numa bacinha, né? Algo que
essa parte do seu rosto, né, consiga pegar, e aí você vai inspirando aquele ar. Então, essa inalação vai trazer umidificação para essa região, né, que fica tão ressecada quando a gente está debilitado, né, e também vai umidificar também o restante do trato vocal. Então, até fazer o aquecimento vocal, né, com os vibratórios, né, que o pessoal usa tanto, os regentes de coros adoram os vibratórios, né, esses exercícios podem ser feitos durante a inalação, né, vão ajudar muito. Então, esse conjunto, né, do aquecimento, da escolha de um repertório mais tranquilo, né, da preservação, evitar falar muito antes da ministração, né, e o repouso vocal também depois da ministração, todo esse conjunto ajuda numa situação adversa que, infelizmente, acontece mais do que a gente gostaria. Verdade. Alimentação também, né? Tem certos Pois tipos de é. alimentações que é bom ser evitadas. Vamos fazer, então, um pacote agora? Vamos entrar no Isso, pacote completo? completo. Então, vamos lá. Tá? Existem alguns cuidados que a gente pode ter, que a gente deve ter, né? Algumas coisas são mais fáceis, outras nem tanto, mas são coisas simples, né? Que se a gente procurar observar, já ajudam muito. Primeiro, muita gente me pergunta a questão da água gelada, né? Água gelada é mito ou é verdade? É verdade. Tudo que é gelado não é bom do trato vocal. Mas aí a gente precisa observar situações, né? Tem gente que adora, só se sente saciado, na verdade, se beber a água estupidamente gelada. Né? Muita gente fala isso. E, é claro, se o seu corpo se acostuma com aquilo, você entende, né? E o seu cérebro já entende que é dessa maneira que funciona. Porém, a gente precisa entender que o nosso corpo tem uma temperatura corporal interna, né? Que está ali entre os 36 graus, 36 e pouquinho, né? Então, quando você ingere alguma coisa gelada, vai acontecer o choque térmico. E o choque térmico tem um efeito interessante no trato vocal. A gente entende, sabe, né, daqueles tempos lá de escola, né? A gente ainda lembra, que tudo que a gente ingere vai descer pelo esôfago e vai para o estômago. Né? Se cair na garganta e passar, vai para o pulmão, aí a gente sabe que não é o lugar para estar, né? Vai acontecer alguma coisa de muito ruim. Mas, geralmente, quando acontece isso, a gente tosse e expulsa aquilo ali. Mas o esôfago está bem atrás da laringe, ali na mesma região, meio que abraçando a laringe. Então, quando alguma coisa gelada desce, resfria todo o trato vocal. E aí as pregas vocais, que são mucosas muito delicadas, acabam que meio que dando uma paralisada. Choque, né? Um choque, dá aquela paralisada. Choque térmico seria? E isso mesmo. E aí, tem outra pergunta aí na telinha, ó. O oxigênio é viável? Oxigênio é viável? Não é nem é necessário o oxigênio. Só a inalação com soro e com água quente já vai fazer esse efeito. Lavar também o nariz, né, com soro fisiológico também é legal. Mas a inalação, ela vai trabalhar tanto a umidificação quanto a temperatura. Então, é mais interessante por causa disso. Então, quando você ingere alguma coisa gelada, as pregas vocais que estão ali naquela mesma região, elas dão meio que uma paralisada. E para voltar a vibrar na mesma rapidez, é difícil. Né? E se paralisou, passa ar. E aí a voz fica assim. Né? Aí você quer dar um agudo, vai, mas não vai. Né? Por quê? Porque deu aquele choque térmico e aí complicou. Né? Então, isso vale para todas as outras coisas. Né? O famoso açaí, o sorvete, todas as coisas gostosas, geladas. Né? Então quer dizer que eu nunca mais vou poder tomar gelado? Não, não é isso.
O que você precisa ter é o entendimento de quê? De que antes de você usar a sua voz com intensidade, seja no seu trabalho, né, seja na igreja, se você está na igreja, se você tem alguma função na igreja que dependa da sua voz, né? Se você é uma pessoa que usa muito a voz, você precisa entender que sorvete, açaí, coisas geladas não são coisas para você ingerir todo dia, né? Vai ter o dia de você se deliciar nos gelados, né? Mas você precisa fazer isso com E vale a moderação. dica, né? Botar na boca, ficar degustando, porque quando a gente coloca o sorvete na boca, se engolir direto, tem uma reação, né? Agora, se você Sim, bota uma colherinha, aí você fica saboreando, vai dando aquela derretida, vai beleza, aquecendo um né? pouquinho, né? Ó, o diretor da rádio está perguntando aqui. Embora já foi falado, mas é o diretor, eu vou perguntar, né? Aqui, ó. Opa, isso aí. É, E quem canta e prega, como tratar da voz? Nossa, cuidado, tipo, triplicado, né? Né? Tá fazendo duas coisas, tá cantando, daqui a pouco prega, ou seja, muito tempo, né, usando a voz, deve ter um Exatamente. cuidado diferenciado, né? E quando faz isso no mesmo culto, né? Sequência, ministrou, louvor e prega. Então, Quando assim, canta, prega e sapateia igual o Rap Fit. acabou, né? Como diz o meu marido, que também é pastor, né? Bate a falta, cobre escanteio, defende, enfim, né? E no final ainda levanta a mão lá e aceita Jesus. Oh, Quando é glória, essa situação, o cuidado tem que ser redobrado mesmo, né? Tem que verdade. ser duplicado. Então, além de evitar os gelados, né? Sobretudo antes da atividade intensa, né? Para quem usa tanto a voz assim, é necessário aquecimento vocal. Precisa fazer o aquecimento antes desse uso intenso da voz, né? Porque você não pode, de repente, começar a falar do nada, sem fazer um aquecimento. Vai chegar algum momento que a sua voz vai começar a ficar quebrada, ficar, né? Vai dar aqueles picos de agudo, né? E daqui a pouco fica grave de novo. Essas coisas que vão acontecendo à medida que a voz da gente vai cansando, né? Por exemplo, hoje eu dei aula a tarde toda, e aí quando eu terminei de dar aula, eu fiz os exercícios e tudo, para poder estar com vocês conversando também agora. Por quê? Porque a voz da gente cansa mesmo, né? Isso faz parte do processo normal, né? Então, os gelados, é importante que a gente já entenda, né? Inclusive, professor, falou de professor, né? Eu lembro que agora tem uma jovem lá da minha igreja, que é do Ministério de Louvor, além dela cantar na igreja, só que é mais final de semana, ela é professora e de educação infantil. Ou seja, o cuidado com a voz vai além da pessoa cantar. Por exemplo, o vendedor que trabalha o dia inteiro falando, o professor que dá aula para várias turmas, ela ficou encostada pelo INSS por causa da voz, fazendo tratamento, né, com a fono, porque estava assim com vários calos vocais, podendo assim, correndo risco até de ter que fazer alguma cirurgia, então ela teve que fazer um tratamento bem cuidadoso com a profissional, e assim, a gente fala do cuidado com a voz, como no início eu perguntei, a gente tende a levar mais para quem canta, e a gente vê o quanto é assim necessário e quanto as pessoas assim às vezes não percebem a necessidade do cuidado com a saúde vocal, né? Ou seja, não é só para quem canta, o professor que trabalha, então eu hoje lidando diretamente com a música, com o aprendizado com você, eu vejo que é assim uma profissão essencial, embora a gente não tenha o costume, mas eu até perguntei na aula, né? O ideal, assim, para quem usa continuamente a voz, ou cantando, ou trabalhando, locutor, dublador, professor, vendedor, é colocar na sua rotina de exame, uma vez no ano, uma vídeo, né, laringoscopia, para saber como está a saúde das suas cordas vocais, não é verdade, Com professora? certeza. Esse é o ideal. Mas, quando isso não acontece, se a pessoa não tem possibilidade, mas pelo menos ela ter os cuidados básicos com a voz, né? Que é esse cuidado do não ingerir gelado, né? Com essa frequência, né?
é o aquecimento vocal, é o repouso vocal. Quando a gente fala de repouso, é silêncio, né? Tem aquele período de silêncio. Você tinha me perguntado anteriormente a respeito de alimentação, né? Alimentos assim, excessivamente condimentados, né? Tem gente que não consegue comer uma comida sem a pimenta, não é verdade? Gordurosos, né? Ou alimentos muito gordurosos, muito pesados, eles precisam ser feitos, né? E precisam ser ingeridos com muito cuidado, com muito critério, né? Principalmente por quem usa muito a voz. Por quê? Porque não é porque o alimento ele vai fazer mal para a voz diretamente, mas ele faz mal indiretamente, né? Por ser muito condimentado, e de repente a pessoa tem uma vida muito estressante, muito corrida, ela começa a desenvolver problemas gástricos. E o problema gástrico geralmente traz com ele a azia, às vezes traz o refluxo. Então, o se alimentar, o comer essas comidas muito condimentadas, muito pesadas, vão provocar, né, essa sintomatologia. E essa acidez acaba retornando e vindo para o trato vocal. Então, prejudica vários órgãos, né? E reflete na voz, né? Na voz. Por quê? Porque a mucosa da prega vocal é muito sensível. Então, quando essa acidez retorna do estômago, ela queima literalmente a mucosa, né? Então, a gente precisa ter cuidado. São coisas muito gostosas para se comer, mas a gente precisa ter critério, né? Comer feijoada na hora do almoço de domingo, né? E à noite ir cantar. Ou então comer, né, essas comidas pesadas, né, a própria feijoada em si. E se você sabe que aquilo pode dar uma afetada no seu estômago, você sabe que você tem que trabalhar no dia seguinte, né? Vai usar a sua voz. Pode dar muito ruim, né? Como a gente diz, né? Vai cantar, e aí almoçou aquela comida que vai levar não sei quanto tempo para digerir, né? Então a gente precisa estar atento a essas questões. Comer comida pesada também e ir dormir logo vai ter pesadelo. Além dos pesadelos, o refluxo pode aparecer, ainda que a pessoa não tenha, né, um refluxo que acontece sempre, mas ele pode se apresentar. Por quê? Porque às vezes a pessoa não está ainda com aquele problema, né, crônico, mas pela correria da vida, pelos estresses, numa noite, comeu aquela comida pesada, o refluxo se apresenta. O corpo sempre dá o sinal, né? Como a voz dá o sinal, a questão da rouquidão contínua, né? O corpo da gente sempre vai sinalizar que precisa ser visto algo dele. São cuidados simples, né? Que a gente precisa só ter atenção, né? Comer, não comer sempre aquela mesma coisa, né? Aquilo que é mais pesado, dosar aquilo melhor. Uma outra coisa que é interessante, que a gente não se dá, às vezes, não se dá conta, é a competição sonora. O que é a competição sonora? É aquele bate-papo no ônibus lotado, uma festa, todo o motor aberto e toda aquela buzina do lado de fora, e você quer conversar. O que vai acontecer ali? Você vai forçar a sua voz, né? E se você mora longe do seu trabalho, que é a realidade de muita gente, né? Você vai passar 1, 2 horas dentro daquela condução e vai ficar falando. Quando você sai dali, você já está rouco, né? Ou para quem frequenta a igreja, quer conversar no final do culto com o pessoal da banda lá tocando bem alto, né? E você quer conversar com o pessoal ali dentro do salão de culto, com todo aquele barulho. Então, a gente precisa evitar também, né? Eu lembro que você falou também que cochichar não era legal e tossir e pigarrear também, né? Na aula, eu lembro disso. Qual o problema do cochicho, né? O cochicho, você está forçando muito a musculatura, né? Existem músculos na prega vocal que são responsáveis por fechar as pregas vocais para que a gente possa emitir som, e existem músculos responsáveis por abrir as pregas vocais para o ar passar.
Quando a gente está cochichando, significa que os músculos que são responsáveis por abrir as pregas vocais, eles estão ali trabalhando. Mas como a gente está emitindo um pouco de som, os responsáveis por fechar também estão ali. E aí começa uma briga, né? E se Quem é que vai abrir, quem é que vai fechar, né? Pois é. Isso é Primeiro. muito tempo, você causa um enfraquecimento nessa musculatura, né? Que pode trazer o que a gente chama de fenda, né? Que é uma brechinha que fica entre as pregas vocais e que faz com que a gente fique rouco durante muito tempo, né? Então a gente precisa ter cuidado. O pigarro, né, que é o maior inimigo de todo mundo. Como é difícil, tem que beber um pouquinho d'água, né? Acho que, ó, vou até beber, que eu lembro que você falou assim, ó, tá com vontade de pigarrear, faz assim, ó. É isso aí. Baixa bem a cabeça. Baixa a cabeça e engole devagarinho, né? Tava com sede, aproveitei para dar aqui o exemplo. Né? Essa também é uma curiosidade que as pessoas têm. O pigarro, ele acompanha algumas coisas, né? Ele acompanha o alérgico, por exemplo, né? Quem tem alergia costuma pigarrear muito, porque durante o processo alérgico há um ressecamento em todo o trato vocal, tanto na parte superior quanto na parte inferior, né? Então, o nosso cérebro entende que tem que lubrificar o nosso trato vocal. Só que aí ele dispara muito, sai muito muco para lubrificar. E aquele muco não é fluido como a água, um muco mais denso, e aí ele agarra ali no esôfago, não vai nem fica. E aí a gente começa a ter vontade de pigarrear para forçar ele a sair dali. Só que o que acontece? Você pigarreia, 5 segundos depois ele está lá de volta. Né? E o perigo do pigarrear é, quando a gente pigarreia, as pregas vocais elas se batem. Ao invés de se encostar, elas trombam uma na outra. E isso é uma agressão às pregas vocais. Então, qual é a dica do pigarro que a Nívia fez? Né? Pegou um golinho d'água, bem pequenininho, colocou dentro da boca, abaixa a cabeça completamente e engole aquela água, porque você está provocando um esforço para empurrar aquele muco que está muito denso, né? Mas é um esforço sem agredir a sua mucosa. E isso é muito importante para a voz, isso ajuda a preservar a voz. Tá? A tosse também agride muito? Agride. Então, a gente precisa evitar a tosse. E ela aparece também, né, quando a pessoa é muito alérgica ou está gripada, né? Então, ela precisa evitar que a tosse aconteça. Quando a garganta está inflamada, por exemplo, a gente pode usar aquele melzinho, né? Porque o adocicado do mel ajuda a acalmar, né? E não dá tanto reflexo de tosse. Né? Então, e gengibre é bom mesmo para a voz? É mito ou é verdade? É verdade. O gengibre é um anti-inflamatório natural. Né? No entanto, por ele ter aquele queimadinho, né? Dá aquela ardênciazinha, ele é muito bom para ser usado em processo inflamatório. Né? Quando a voz está boa, o gengibre não é necessário. O ideal é a água em temperatura ambiente, um bom aquecimento vocal, e é só. Mas na inflamação... Gargarejo, mel, com água, sal, limão, isso é saudável? Esses gargarejos são complexos, né? Mas assim, como eu falei, no processo inflamatório, eles costumam funcionar, sim. Funciona. Né? Normal. Então, é um paliativo que traz conforto. Um alívio, né? Um alívio, tá? Eles não têm o poder de cura, mas eles trazem um certo alívio nesse processo inflamatório, porque no processo inflamatório a prega vocal está inchada, está vermelha, né? Está irritada. Então, essas coisas ajudam a acalmar essa irritação, né? E esses reflexos de tosse por causa da sequidão e do ressecamento, né? E da irritação que esse período provoca. Então, tem um ouvinte aqui que está dizendo que usa mel com geleia real. Ó, que chique.
Manda para mim, viu, irmão Osmar? Eu quero esse mel também aí com geleia real. Esse é do poder, viu? Mel é maravilhoso, gente. Mel é sempre bom, né? Tem gente que tem o hábito, né, de todos os dias uma colherzinha de mel. É um hábito super saudável. Porém, é sempre importante, logo depois, tomar um pouco d'água para limpar o trato, porque senão você acaba trazendo um efeito contrário, né? O adocicado do mel, exagerado, Suja também as cordas vocais, né? Acaba provocando um muco denso também. E aí o efeito acaba não sendo desejado. Você foge das inflamações, das intercorrências, mas, por outro lado, você acaba trazendo esse muco espesso que incomoda tanto. O segredo é o equilíbrio, né? Sempre. É a moderação. Eu ouvi dizer também que bala house não era legal para a voz. É verdade? É verdade. E o pessoal chupa muito bala house antes de cantar. Né? Não é bom, não. Porque também provoca produção de muco, né? Porque o que acontece? É uma bala que traz uma sensação anestésica e de aquecimento muito rápido. É por isso que ela é usada, né? Só que a contrapartida depois você fica com uma questão do pigarro, assim, que não quer ir embora de jeito nenhum. Então, o ideal é não fazer uso dela. Nem o melhor é água, né? O melhor é água. É água. Né? Assim como o coronavírus, água e sabão é a melhor proteção para cantar, pregar, vender, dar aula. E hidratação. Né? É isso aí. O pessoal pergunta muito da maçã também, né? A maçã é muito boa. Né? A maçã ela tem uma questão de adstringência. Né? Ela tem um efeito adstringente. Então, essa adstringência, ela limpa. Verdade. E limpar faz muita diferença, sim, para quem usa muito a voz. Então, a maçã é show de bola. E, com certeza. E é saudável, pouca caloria, é bênção pura. Então, é isso. Muito bom, gente. Tem mais dicas aí, professora? Pode falar que ainda dá tempo aqui. Já tem alguns pedidos de orações aqui, a gente sempre ora no final. A professora também é uma mulher de Deus, é ministra na casa do Senhor, esposa de pastor, está debaixo da unção, mas se tiver mais informação, eu acho que sobre a questão do cuidado em geral, né, para todos nós. Eu entendo que é para todo mundo que entende, que sabe que teu corpo é templo de Deus, você que ama a sua vida, sabe que tá frio, tem que agasalhar. Outra coisa também, né, assim, tá muito frio, a gente está no inverno, mas a gente, no Rio de Janeiro, quase não tem o inverno, né, mas quando vem... frias, né? Tem suas frentes frias. É verdade, nas frentes frias, né, a gente é importante agasalhar, né, um cachecol, até homem já usa, tem para homem também, assim, evitar pegar, né, friagem, aproveitando aqui o inverno que ainda não chegou, eu vi aqui que a senhora ia dar algumas dicas em relação a alérgicos, embora tudo isso já ajuda para todas as pessoas, independente de crise, alérgica, enfim, mas, assim, esse cuidado, né, com a garganta, não somente no uso de alimentos corretos, de beber bastante água, mas a friagem em si também, se você não estiver bem protegido, pode dar um choque, né, térmico no nosso corpo e trazer alguns danos também em relação à voz, não é verdade? É isso aí. Ar-condicionado. Ar-condicionado. Né? A proteção do pescoço, né, do colo aqui, né, do peito, é importante, né? Porque o choque térmico, quando a gente ingere, né, ele é mais agressivo, mas não significa que ele não aconteça quando ele é externo, né? Por exemplo, você está andando num sol quentíssimo e entra num ambiente com ar-condicionado, né? Eventualmente vai espirrar, alguns vão tossir, alguns vão lacrimejar durante um bom tempo, né? Então o choque térmico acontece de fato. Então, estar protegido, se a pessoa trabalha num ambiente com ar-condicionado, ela precisa ter uma proteção, sim, né? Ainda que na rua ela ande sem o casaco, mas no ambiente de trabalho ela precisa estar com casaco. Se ela usa muito a voz, ela precisa proteger a área do pescoço,
né? Ela precisa ter o seu soro fisiológico na sua bolsa, na sua maleta, na sua pasta, para, vez ou outra, estar limpando, né, as suas As narinas, vias, né, com verdade. soro fisiológico. Ela precisa estar ingerindo água, né, ao longo do seu dia de trabalho, se ela está trabalhando num ambiente com ar-condicionado. Então, são cuidados, volto a dizer, são simples, mas que fazem muita diferença para quem usa a voz, né? Eu já trabalho com voz já há 20 anos, já canto há muito mais de 20, e até hoje eu nunca tive nenhum problema vocal, né? E Que boa bom. parte disso se deve a esses cuidados, à técnica, então a gente precisa se atentar quando o conhecimento chega, quando a informação chega, né? Porque uma coisa é você fazer porque você não sabe, outra coisa é você já sabendo, É né? verdade. Eu sempre gostei de me informar. E eu lembro que eu fiz uma pergunta que talvez seja alguma curiosidade de algum ouvinte, de alguém que ainda vai ouvir através do compartilhamento desse programa. Eu até comentei em sala de aula que eu costumo acordar com a voz bem grave. Né? Eu falei, o que fazer quando a gente. Eu já sei, mas ela vai falar para você também. O que fazer quando a gente acorda e quem fala comigo parece até que é outra pessoa. De noite a voz está super aquecida, mais fina, mais aguda, mas de manhã cedo aquela voz assim, super grávida. Eu falei, caramba, podia ser grave assim para cantar, né? Mas para falar, não. Aí ficou muito grave. Aí eu descobri que a gente tem um exercício que a gente pode fazer, não só vocal, mas um relaxamento também, né? Isso aí. De ombro, assim, direita, esquerda, para frente, para trás. É engraçado, acho que muita gente desiste, às vezes, de fazer aquecimento, já vi isso no grupo de louvor, porque parece coisa de doido, né, professor? Ficar sobe e desce escala, é muito engraçado, né? Mas é necessário, né? Então, se a pessoa acordar rouca, rouca não, com a voz muito grave, como eu acordo de manhã, além do que eu falei, o que é bom fazer? Beber água? O que poderia fazer para ajudar a voz voltar à sua normalidade? Todos nós acordamos, né, com uma tonalidade mais grave na voz, né? A musculatura do corpo está adormecida e está contraída, e da musculatura da prega vocal não é diferente, né? Então ela precisa ser acordada, precisa ser despertada, né? Então, um alongamento de pescoço, né, como você fez, rotatória de cabeça, né, para um lado, para o outro, circulando, né, é importante. Mexer os ombros, por quê? Porque toda essa região é uma região que acumula muita tensão, né? Verdade. Às vezes até para dormir. Tem pessoas que dormem completamente fechadinhas, né? Parece Toda uma contraída. formação de rosa. Né? Um feto, né? O feto voltando para o ventre. Enfim, então, despertar essa musculatura, alongar essa musculatura é importante, né? Beber pelo menos um copo d'água em temperatura ambiente, né? Em jejum. Começar em jejum. Né? É bom para tudo, até para emagrecer, que eu fiquei sabendo. Tudo. É verdade. Né? Para despertar o corpo, colocar o corpo em funcionamento. Não só a voz, mas é o corpo todo. Né? E aí, fazer um exercício clássico, né, que a gente conhece como vibratórios, que é brincadeira de criança, né, e que acaba sendo a preocupação dos coristas, dos vocalistas, de achar que as pessoas estão achando que eles estão doidos, mas é um exercício excelente, né, que é o vibratório. Você pode fazer isso aí e a prega vocal vai sendo massageada durante esse exercício, né? Você pode fazer isso aumentando o tom da sua voz, abaixando o tom da sua voz, né? Até que você perceba que ela já está acordada. Depois, ao longo do seu dia, né, na sua fala cotidiana, ela vai terminar de aquecer. Mas você a massageou, você a preparou para começar o dia. Né? Então, são coisinhas muito simples, mas que vão te ajudar e você pode fazer. Né? O alongamento você pode fazer quando você senta na cama,
né? Depois você levanta, toma a sua água e começa a fazer os seus vibratórios e você vai estar já calibrada para começar o seu dia. Eu já comecei a colocar na minha rotina. Às vezes eu acordo, às vezes eu esqueço, aí vou na cozinha, né? Porque quem tem criança vai logo servindo. Mas aí lá mesmo eu vou fazendo. Aí às vezes meus filhos falam, mãe, o que você está fazendo? Eu tô... Meu marido, tadinha, doidinha. Eles não entendem, né? O cachorro mas, ou seja, tem que cuidar. Comigo. Eu falei, quando eu começo, eu já nem ligo. Eu falei, eu sou artista de Deus, deixa eu. Aí estou eu fazendo meu igual uma abelhinha. Ó, o diretor mandou uma mensagem aqui falando assim, ele falou que de manhã é o horário que ele mais gosta da voz dele. Eu também gosto. Para locução, a nossa voz de manhã, né, aquela coisa, eu amo. Ele falou, olha, eu gosto muito de fazer as minhas vinhetas para carro de som, para rádio de manhã, que a voz acorda relaxada e aquele grave, eu que sou mezzo-soprano, quando eu canto a minha voz é igual voz de menina, né? Mas de manhã me sinto aquele mulherão grandão, com aquele vozeirão. Depois a voz afina de novo. Ele está falando aqui que ele... Ó, ele está falando aqui sobre quando fazia propaganda, gostava, deixava até para o dia seguinte para fazer por causa da mudança de voz. Ou seja, não é nada ruim a voz estar mudada, né? Como você falou, é muito comum a gente dar valor, né, professora, àquilo que a gente vê, né? Ah, a mão está doendo, a mão a gente vê, assim, órgãos como internos, às vezes a gente não dá, inclusive até estou para trazer uma psicóloga aqui, a gente vai estar falando sobre saúde mental, saúde, ou seja, o nosso cérebro também, embora não é questão da aula, mas a gente precisa cuidar da saúde emocional, existem doenças, né, dos cérebros, como demência, inclusive vamos estar orando pela irmã Yara, uma mulher, uma esteticista super ativa, uma bênção, uma mulher de Deus, cuidava do jardim da igreja, assim, está acometida dessa enfermidade, uma mulher nova ainda, ou seja, a gente tende muito a negligenciar, né, mesmo sabendo que é necessário, só porque a gente não vê, não aconteceu com a gente, não aconteceu com alguém perto, a gente, que fazer exercício para voz, né, que nada, como você falou no início, a gente só tende a cuidar quando acontece, né, quando acontece, mas esquece que Deus, ele deu ciência ao homem para isso. A ciência nem sempre tem explicação para tudo, porque o nosso Deus é dono de toda a ciência, né? Ou seja, o programa da Rádio Vitória Meriti, ele tem esse cuidado de trazer a palavra de Deus, mas também de trazer pessoas profissionais, pessoas de Deus, independente até às vezes de religião, né? Para trazer aqui informações, o quanto Deus nos ama, ao ponto de nos dar inteligência e nos direcionar segundo a nossa vocação, para que a gente aprenda, né, a zelar pelo nosso corpo, né? Eu aprendi e adoro falar que nós somos seres tricossomos, né? Corpo, alma e espírito. Vira e mexe, eu estou falando, gente, a gente é um ser tricossomo. Deus, ele não anula nada do nosso corpo. A gente tem que cuidar das nossas emoções, do nosso corpo, no sentido da alimentação, em atividade física. Eu sempre trago aqui o meu professor de educação física, porque é importante. A educação física não é para quem quer emagrecer, né? Fonoaudiólogo não é para quem é cantor, é para quem fala. Né? É para quem fala, para quem tem voz, para quem entende que tem que zelar pelo seu corpo, né? Ou seja, Deus é lindo, é maravilhoso, mas a gente tem que entender que a nossa parte ele não vai fazer. Ele dá entendimento, ciência, aqui, ó. Olá, Nívia, falando aqui do frio de Teresópolis, assunto maravilhoso. Ela é irmã da seminarista Osaí, que teve aqui da minha igreja, esposa do pastor Rômulo, uma bênção, tem uma palavra de Deus terça-feira. Um beijo, Leila, Deus te abençoe. Então, assim, é muito importante, gente, a gente entender o quanto Deus nos ama e nos dá ciência, conhecimento, usa as pessoas na sua profissão para que a gente entenda que tem coisas que a gente não precisava sofrer, né? A gente não precisava colher. Se a gente obedecer,
né? Deus, ele nos dá o caminho da salvação eterna, mas também para a gente viver o melhor dessa terra. Jesus está voltando? Está voltando. A enfermidade não dá imposto? Não. No mundo tereis aflições? Vamos ter, mas não vamos procurar, não é verdade? Vamos cuidar da nossa saúde, porque isso agrada a Deus. Deus habita em nós, ele não tem, e ele tem prazer de nos ver bem, né? Então, assim, se tiver mais dica, pode dar, mas senão a gente marca uma outra. Mas desde já eu quero agradecer assim de todo o coração, né? Com saudade, eu gosto muito da sua aula. Eu sempre digo, né? Eu tenho sido muito abençoada ali no Seminário Batista, e você que está nos ouvindo, que ainda vai nos ouvir, se você tem vontade de estudar a palavra de Deus, estudar sobre o teu ministério, venha conhecer o Seminário Batista aqui do Irajá, é uma bênção. E Deus, assim, tem separado professores capacitados, abençoados, é um ambiente espiritual, agradável, e eu me sinto muito honrada de poder estudar, né, na minha maturidade, aquilo que eu amo e aprender a cada dia mais, e eu louvo a Deus pela sua vida, né, pelos seus ensinamentos, tudo que eu aprendi até hoje eu tenho passado para as pessoas que Deus tem me direcionado, sobre a música, sobre os hinos, né? A história dos hinistas, assim, coisas que têm marcado o meu coração, e eu desejo que Deus abençoe grandemente e que esse momento, né, como a gente estava conversando, de pandemia, tem modificado, tem nos dado novas visões em relação ao trabalho. Inclusive, eu quero que você deixe aqui as suas redes sociais, que apesar de nova, vai bombar. Né? A professora está vindo com novidade aí, aulas online, ela vai deixar o Instagram dela, as redes sociais, uma excelente professora, já falei que eu quero ela para a minha vida, que eu estou fazendo um curso de dublagem, eu descobri que dublador também não pode deixar de ter fono, e ela é uma professora de canto e fonoaudióloga, gente, olha só que maravilha, ela vai deixar e logo depois ela vai estar orando, também se despedindo aí para o povo que está acompanhando, do seminário, a família dela. Um abraço também para todos os ouvintes. O irmão Osmar está pedindo oração aqui, ó, pela vida espiritual e a minha saúde, e uma amiga que está internada no PAN de Irajá, o nome dela é Heloísa, está com pneumonia. Então, a professora também, que é uma mulher de Deus, uma ministra da palavra, vai estar orando por esse pedido e por todos, né, que estão nos acompanhando até agora. Pode despedir, pode deixar os seus recados das redes sociais, e desde já um abraço de oração e muito obrigado por essa participação, e sempre que quiser as portas estão abertas, porque novidade eu sei que não vai faltar. Quero agradecer, né, essa oportunidade e quero deixar aí um recadinho, né, pessoal, pastores, ministros de louvor, professores de EBD, né, você que está na igreja e ainda acumula atividades com a sua voz fora da igreja, ou você que não é de nenhuma igreja, religião cristã, mas trabalha muito com a sua voz, usa muito a sua voz, né? Cuide bem dela. Você só tem uma, né? E você tem uma vida para usar. Então use bem, cuide bem, né? Se informe, busque profissionais, né? Nem tudo é caro, nem tudo é difícil. Verdade. Mas a gente precisa mudar a nossa cultura. A cultura do nosso país, infelizmente, é tratar a doença e não prevenir. E não prevenir e não zelar pela saúde. Então precisamos ir na contramão disso. Se você está aqui e está ouvindo isso, é porque você já está querendo fazer diferente. E isso é muito importante. Né? Como a Nívia falou, né, a rede social é nova. Né? Eu comecei a entrar nesse negócio de rede social tem pouco tempo. Então, a gente está com o projeto Música ao Seu Alcance, já está lá no Instagram, você já pode olhar lá, né, e seguir a gente. Tem canto comigo, tem violão com a Alessandra, e tem guitarra, contrabaixo com o Igor. Né? Então, é um projeto muito interessante. E aí, em breve, a gente vai estar aí também com o nosso canal também no YouTube, com aulas online. Vai ficar muito bom o negócio, viu? Pode começar a nos acompanhar.
Depois a Nívia pode dar também o meu contato de WhatsApp, quem quiser me procurar. Pode pedir que eu dou sim. Super recomendo, viu, povo? Ela vai passar para vocês. E o meu desejo é que a gente cresça, né, como pessoa em todos os aspectos. E se cuidar, né, física, emocionalmente, espiritualmente, é fundamental, além de ser também obrigação. Né? Nosso corpo está sob os nossos cuidados porque Deus deu. Né? Mas não nos pertence, a vida não nos pertence. Estamos apenas cuidando. Então, sejamos zelosos com o presente que Deus nos deu. Vida é um presente. E tudo que veio no pacote é importante. Então, cuide da sua voz, cuide do seu corpo, cuide-se bem. Verdade. Ame-se, né? Ama Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a si mesmo. Então, a gente tem que se amar, zelar, faça exercício físico, se alimente bem, cuide da sua voz, cuide da sua mente, das suas emoções, escutando boas músicas, lendo um bom livro, a palavra de Deus. Então, assim, Deus se agrada, né? Quando a gente zela por aquilo que Ele criou. Ele nos confiou, né? Nos presenteou com a vida. Então, essa madrugada foi madrugada de despertamento, para que você entenda que você é amado, que você é alguém escolhido de Deus, e Deus espera que você retorne em gratidão, zelando pelo seu corpo, né? Tem outro pedido aqui também de oração, que é pela pequena Júlia, que está internada, pela Helena, pelo irmão Osmar e pela Júlia. Está pedindo para a irmã estar orando nesse momento, né, que Deus venha abençoar e dar livramento a essas pessoas, né, curar em nome de Jesus. Vamos orar juntos, onde você estiver. Feche seus olhos, só para que você tenha a sua atenção um pouco mais focada. E coloque, realmente deposite a sua fé no Senhor. Só Ele pode fazer. Deus, nós queremos te louvar, te agradecer pelo privilégio que nós temos de ter tido esse tempo aqui conversando, falando sobre o zelo que nós devemos ter com o presente que o Senhor nos deu, que é a nossa voz. Te louvamos pelo conhecimento, pela informação, pelo privilégio de ter uma plataforma que alcança tantas pessoas, pela maravilha de poder falar com os nossos irmãos, sermos ouvidos e vistos, porque isso é graça do Senhor, que concedeu conhecimento a pessoas, para que isso fosse criado. Deus, nós bendizemos o teu nome, porque o Senhor é bom em todo o tempo. A tua graça é abundante sobre nós. Deus, recorremos a ti, porque confiamos no poder do teu nome, no poder da tua palavra, e queremos entregar ao Senhor a vida daqueles, ó Deus, que nesse momento necessitam da intervenção do Senhor, que estão nos leitos dos hospitais, ó Deus. Queremos colocar de maneira especial a vida da Helena, a vida da Júlia, a vida do irmão Osmar, Deus, e de tantos outros que mesmo que não tenham escrito aqui, não tenham expressado o seu pedido, mas estão com seu coração pesados, ó Pai, angustiados, pesarosos, ó Deus, porque não estão encontrando aqui na medicina, nos nossos sistemas de saúde, uma solução. Por isso nós rogamos ao Senhor que pela tua misericórdia o Senhor possa intervir e possa vir, ó Pai, com teu bálsamo de cura sobre a vida desses, ó Pai, que necessitam do Senhor. Queremos, ó Deus, em nome de Jesus, também colocar diante de ti, Deus, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, ó Deus, o mundo que tem sido assolado com essa enfermidade. Clamamos ao Senhor, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia. Aqueles que perderam seus entes queridos, que o Senhor console, que o Senhor conforte os corações. Aqueles que estão com seus entes queridos nos hospitais, ó Deus, sem às vezes poder ver, conversar, visitar, tem misericórdia, Deus. Visita, Deus, com o teu consolo, visita com cura, com restauração, ó Pai. Aqueles que perderam os seus parentes, tiveram suas famílias desintegradas, ó Deus.
Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor possa ser o restaurador dessas famílias, ó Deus. Sabemos, ó Pai, que apenas por Jesus Cristo, nosso Senhor, isso é possível. A vida pode ser restaurada, a pessoa pode sorrir verdadeiramente e viver verdadeiramente uma vida plena, apesar de todas as perdas. Por isso nós clamamos ao Senhor, ó Deus. Rogamos a Ti, ó Deus, pelo nosso país e os nossos governantes, ó Pai. Que o Senhor, em nome de Jesus, toque na mente e no coração deles, para que eles possam agir com justiça, com equidade, Deus, com integridade, para que eles possam governar com justiça nesse lugar, para que haja, Deus, qualidade de saúde das pessoas de uma maneira geral, Deus. Nós vivemos em um país corrupto, governado por pessoas que estão entregues à corrupção. Mas nós confiamos no Senhor, que tem o controle de todas as coisas, que não nos desampara, que tem nos sustentado nesse tempo. Que o Senhor toque a vida desses homens e mulheres que detêm o poder de governo, Pai. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e atue na vida dessas pessoas. Nós entregamos essa noite nas Tuas mãos. Aqueles que vão descansar, se preparar para trabalhar amanhã, que o Senhor os renove pela Tua graça, pelo Teu poder. Aqueles que precisarão ficar acordados, que o Senhor seja aquele que os acompanhe. Abençoe a Nívia, Deus, nesse programa e cada um que trabalha nessa rádio. Continua dando prosperidade, Deus, a cada um deles. Que cada um deles possa continuar focado no alvo, Deus, olhando para o Senhor e desejando abençoar vidas. É o que nós pedimos nessa noite, Pai. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Muito obrigada, professora, que Deus te abençoe, te dê uma noite também de renovo. Tá o povo aqui do seminário aqui, ó, Rio, que Deus abençoe, Geralda. Amém. Muito obrigada. Glória a Deus. Deus abençoe e recompense, né, esse momento que você se dedicou aqui, doando do seu conhecimento. Amém, obrigada, Andréia e Rio, que Deus te abençoe também. Quero ver vocês aqui, hein, tocando aqui, ó, pra gente, cantando Povo de Música, ao vivo, desde agosto. Eu vou estar trazendo bastante irmãos, assim, ó, para trazer palavra e cantando. Já fiz o convite para eles. E semana que vem, gente, eu vou estar aqui recebendo o pastor Guilherme do Espírito Santo, que é de um projeto Mais Que Livro, e vou estar sorteando esse livro aqui, ó, A Espera da Extraordinária Cura. Pastor Guilherme do Espírito Santo vai falar do projeto dele Mais Que Livro, que eu até falei com a professora Geralda, uma bênção, um projeto lindo, que não somente ajuda pessoas que querem escrever o seu primeiro livro, dando todo o suporte de uma forma gratuita. Vocês vão ouvir na terça-feira que vem, mas eles abençoam pessoas através de construções, eles têm parceria, recentemente construíram uma casa numa comunidade para uma pessoa necessitada, trabalha com jovens e adolescentes com música, em um projeto musical, assim, um homem de Deus, um jovem, um pastor jovem, mas assim, direcionado por Deus para marcar essa geração com seu talento, né? É tremendo. E também na quinta-feira que vem eu vou estar recebendo a Jovita Belfort. Ela é mãe do Vitor Belfort, nosso atleta brasileiro, mãe da Priscila, que foi desaparecida, né? Vocês devem ter ouvido essa história. Eu tive o prazer de conhecê-la na Rádio Contemporânea, onde ela me convidou para poder cantar e dar o meu testemunho, falar da minha história de milagre, do meu filho. E nós ficamos amigas e eu convidei para ela estar aqui na Rádio Vitória Meriti, porque ela tem um projeto, né, social também, de ajudar as mães que têm os seus filhos desaparecidos. Ela é uma guerreira, uma mulher assim. Eu fiquei muito emocionada quando eu a conheci, porque eu perdi um filho com 11 meses e é uma dor terrível. Mas eu fiquei sem palavras, fiquei assim como eu estou agora, emocionada de ver aquela mãe que não soube o paradeiro. Ela falou, só pela fé em Jesus. Eu fiquei sem chão, eu falei, Senhor, sem palavras. Então, assim, para mim ela é uma referência de fé, né? Porque eu que perdi um filho, sei a dor que é, imagino essa mãe. E a força dela é trabalhar nesse projeto. E assim, uma mulher de Deus, assim, com uma experiência, né, dolorosa, mas ela falou que tem encontrado em Deus o consolo, né? E assim, a força dela é diária.
a gente fica sem palavras quando fala da história, né, da Jovita Belfort, que todo o Brasil, o mundo inteiro conheceu. Eu fico engasgada, né? Mas eu sei que o nosso Deus é um Deus que consola, né? Eu tenho referência à vida de Jó. Se consolou quem perdeu 10, consola quem perdeu 1, né? Então, quem perdeu 2, que até então, como radialista, eu sempre falo, eu nunca vi nenhuma notícia no mundo inteiro que num dia só uma pessoa perdeu 10 filhos, perdeu isso, perdeu aquilo. Então, assim, se Deus deixou essa referência para a gente se alimentar como esperança, de consolo, de fé, eu creio que é o mesmo Deus que está me sustentando nas lutas que eu passei, que sustenta a nossa irmã, professora Geralda, a irmã Jovita. Então, assim, fica aí o convite para vocês, terça-feira que vem, o pastor Guilherme do Espírito Santo, e esse exemplo de fé com a irmã Jovita Belfort vai trazer aqui o seu testemunho, uma palavra de Deus, falar um pouco do seu projeto. E hoje, né, fomos presenteados com a professora Geralda, trazendo aí o cuidado sobre a saúde vocal. E eu só tenho que desejar um abraço de oração, um beijo no coração e muita gratidão por você ter vindo aqui nos abençoar, compartilhando o seu conhecimento. Amém? Prazer foi meu. Um beijo na família, no seu esposo. Vou estar seguindo lá no Instagram. Fala de novo aí o Instagram. Música ao seu alcance. Música a seu alcance, viu? Não precisa nem sair de casa, ó, online. Isso. Bênção pura. Ao Muito tempo. obrigada, professora. Deus te abençoe. E Amém. até uma próxima, se Deus quiser, já pode começar a pesquisar algum tema aí. Quando tiver, ó, Nívia, tem isso aqui é legal. As portas vão estar sempre abertas aqui, em nome de Jesus. Amém? Vamos falar, sim, vamos falar mais. Amém. Tem muito para aprender ainda. Deus abençoe a todos os ouvintes Tchau. da Deus Rádio abençoe. Vitória Meriti. Um beijo no coração e um abraço de oração. Até a próxima. Até. Amém. Beijo, tchau.